Olá, sejam bem-vindos a mais um Periódico Talks. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para quem está à procura de casa, mas também muito relevante para quem tem a casa para venda. Vamos falar sobre aqueles problemas que os consultores imobiliários têm muito a fama de dizer que isso não há problema nenhum, e não é bem assim. Vamos falar então de fissuras, vamos falar sobre umidades, sobre aqueles pequenos problemas que às vezes têm naquelas casas que nós gostamos. Devemos aqui de distinguir o que é realmente problemático e o que nós conseguimos muito facilmente arranjar. Para isso, nós temos o nosso colega Paulo Silva, ele é consultor de cá na Prédio Clube, mas ele também é engenheiro civil. Obrigado por teres aceito esta conversa connosco, Paulo. Então, basicamente, uma fissura, todas as fissuras são iguais ou algumas devemos ter mais atenção do que outras? Não, realmente existem diferentes tipos de fissuras, umas mais graves que outras. A que devemos prestar muita atenção, que realmente são preocupantes, são aquelas que se encontram nos elementos estruturais de um imóvel. Estou falando no que for a laje, as colunas ou vigas. Uma falha, principalmente na forma horizontal ou vertical, já é mesmo preocupante nestes componentes. Já quando vemos algumas fissuras em 45 graus, deve ser o assentamento da propriedade. Aqui na Madeira é bastante comum acontecer, principalmente nos cantos das janelas ou portas, quando não colocam, sei que é um termo contraverga, que colocam de apoio para evitar estas fissuras. Mas pronto, quando se relativamente ao assentamento, pode ser uma pequena e acabou. Podemos ver imóveis com a mesma fissura 10 anos atrás. Isso não é preocupante, isso simplesmente arranja-se e já está. Agora, em elementos estruturais, é bastante preocupante. Esta fissura, em média, a partir dos 3 milímetros de grossor, já pode ter alguma relevância. 3 milímetros de abertura. De abertura. Podemos encontrar outros tipos de fissuras nas paredes, mas já bem seja pelo material que é usado, pois está contaminado, não deixar aquele tratamento de secar, ou este calor e frio, estas diferenças de temperatura ocasionam isto. E como é que uma pessoa, nós imaginamos uma de construção, como é que eu consigo perceber se a fissura que eu tenho na minha casa se é problemática ou se não é? Uma das melhores alternativas é colocar, quando você repara uma fissura em casa, é aplicar como uma massa por cima e deixar um pequeno tempo. Se esta não abrir novamente, depende do tempo que vai passar, não é uma questão alarmante. Como digo, às vezes uma mesma fissura mantém-se no longo do tempo e não abre mais. É sinal de que não é nada preocupante. Claro, digo, elementos não estruturais. Exatamente. Tudo resume-se sempre, claro, se alguém tiver esse problema, eu aconselho sempre a chamar um profissional que está no dia a dia nestas obras. E diz-me uma coisa, isso, eu sendo o proprietário da casa, consigo ter o tempo de colocar uma massa e conseguir ver se ela vai voltar a rachar ou não. Mas imaginemos que eu sou um cliente comprador e estou a ver uma casa e gosto da casa, e a casa está desabitada há algum tempo e tem algumas fissuras, não tem muitas, mas tem algumas. Claro que pode criar algum receio. Como é que eu consigo perceber? É se elas estiverem perto daquelas vigas, que vamos chamar as vigas, e se forem na horizontal, Na horizontal e vertical são preocupantes mesmo no elemento. Há mesmo na viga. Mesmo na viga. Quando é numa parede, na parte dos blocos, não é assim tão importante. Não, isso é tão importante. Claro, e também depende da abertura, claro. Uma abertura, você pode reparar numa parede normal, a 45 graus, uma grande abertura, já é um assentamento forte da propriedade. Atenção, claro. Também vai depender da abertura da... Sim, a maioria que nós encontramos, por falar pela experiência que nós temos a ver casas, nem sequer são aberturas muito grandes. São aqueles riscos, que chamamos aqueles riscos, e estão sempre do mesmo tamanho, e às vezes a tal história que costuma ser muitas vezes 45 graus. E mesmo pode estar na coluna e viga, só que nota-se que não é pelo elemento estrutural, é pelo revestimento que foi o revestimento que instalou aquela entre aspas e criou aquela fissura. Isso também. E agora passando à parte de umidades. As umidades são todas iguais ou conseguimos distinguir, esta poderá ter algum problema e esta não? Da umidade é muito normal ficar muito preocupado, porque realmente é o problema mais
mais amassador numa propriedade. Quando falamos na umidade, é senão infiltrações. Porque a umidade, é claro, associamos a uma infiltração que pode haver. Qual é o maior problema de uma infiltração? Já explicando esta parte, que se pode revelar num lugar, mas a causa da infiltração pode ser num outro lugar. Mas como detectamos isso justamente se é uma umidade preocupante? Basicamente, quando é por água, você mesmo toca a parede e vai sentir esse frio, aquele molhado, como se você deitasse com uma mangueira na parede. Basicamente é isso. Também na forma com que é composta aquela mancha é diferente. Aqui na madeira, particularmente, eu tenho reparado, principalmente aquele moho, aquela mancha verde. O bolor. O bolor. Isso já é umidade, isso falta principalmente, às vezes, na casa de banho. Uma propriedade que não tem muita exposição solar é por causa disso. Falta exposição solar, praticamente. A condensação da zona deixar respirar. É muito importante aqui ventilar os espaços. Aliás, quando eu cheguei à Madeira, morei aqui no Santo Antônio e para mim em maio estava cheio de frio. E sempre tinha a casa fechada. E apresentei esse problema, foi culpa minha. Foi culpa minha. Pouco arejamento. Pouco arejamento da casa, foi por hábito, não é? Então imaginemos uma casa que tenha... Eu vou ver uma casa que está fechada. Os proprietários não estão cá na Madeira, estão fechados há algum tempo. E tem algumas zonas com bolor. É algo que devo ficar muito preocupado ou algo que consigo tratar facilmente? Trata facilmente. Mesmo pode pedir um orçamento, depende do tipo de pintura também, da ajuda, pintura, hoje em dia já há aquelas pinturas que é anti-blur e... Exatamente. Resolve-se. É uma questão, resolve-se sem problema. E infiltração é um pouco mais complicado, mas desde que conseguimos descobrir de onde é que a infiltração vem, porque às vezes acontece isso, não é? As pessoas resolvem o problema, entre aspas, mas não resolvem a causa. A causa, exatamente. E então volta sempre a haver infiltração e dizem que o problema é da casa e aquilo vai ter sempre. Podemos tentar perceber onde é que é. E diz uma coisa, pela tua experiência, tanto na engenharia civil como na compra e venda de casas, achas que se eu vejo uma casa que eu gosto, e sinceramente, se vejo uma casa que gostas, há alguns problemas que dizes, olha, esta não vale a pena comprar mesmo por causa disto, quando é que tem de haver tipo mesmo um red alert e dizer, não posso comprar esta casa porque vai-me dar problemas? Ou tudo tem solução? Na minha perspectiva, falhas estruturais. Falhas estruturais ou um assentamento forte, para mim, ser uma causa preocupante. E cá na Madeira, já viste algum caso desses? É raro a ver, não é? Conheci um prédio no Garajal, sofreu assentamento e corrigiram. Fizeram um reforço na casa. Corrigir. Claro, sim, estamos a falar também de um prédio. Um prédio que foi pago entre tudo, ou seja, resolve. Claro. Já numa casa, claro, é o proprietário sozinho que vai... Tem de resolver, sim. Exatamente. É diferente. E no Cicala não é tão fácil porque, claro, num prédio temos já cave, você na sala não vai colocar aquele reforço. Exatamente. Mas sim, praticamente é estrutural. E no caso de infiltrações, isso é detectar. Às vezes mesmo podemos ver que situa-se mesmo por baixo da casa de banho. Exatamente. Às vezes sim, porque a água não só... Exatamente. Um problema muito comum que eu já vi aqui é nas banheiras. Há uma goma entre a banheira e... Quando essa goma tem uma vida útil, desgasta-se isso. Desgasta-se e depois lá vai. Exatamente. Então, e resumindo, imaginemos que estou a ver uma casa que eu gosto. Antes de dizer que não, se calhar a casa, qual era o conselho que tu davas? E principalmente aconselho na parte do como vendedor. Já prever isto. Ou seja, porque à medida que nós temos ferramentas para eliminar o medo, mais vendível vai ser este imóvel. Se o proprietário tem a disponibilidade de arranjar os problemas que estão, muito melhor. Atenção, arranjar, não, e não só... Não gosto de fazer uma pintura e ter o mesmo problema. Não, nada disso. É arranjar realmente. No caso, não ter essa disponibilidade, não custa nada ligar a um empreiteiro, ter um orçamento. Já ter o orçamento, detectar a falha. Claro, em infiltrações podemos ter suspeita, mas é melhor ter suspeita e um breve orçamento que nada. Exatamente. É a melhor dica que eu poderia dar. Exatamente. Já falar com uma empresa, e se a empresa ir lá e já dar um orçamento, e tanto pelo valor como para saber se é possível arranjar ou não. Exatamente. Se é possível arranjar ou não. Exatamente. Bem,
Espero que tenham gostado. Isto é um tema que os imobiliários não gostam muito de falar, porque temos a fama de não, isto tudo se resolve. Não é bem assim. Há coisas que nós temos de ter consciência que são mais complicadas e outras que não são assim tão difíceis de arranjar. Temos de ser abertos com as pessoas que estão a comprar como a vender casas. Por isso, melhor do que o conselho do Paulo, sinceramente não posso dar. Compradores, se tiverem dúvidas, peçam a opinião a alguém, alguma pessoa, empresa de construção. Clientes vendedores também é igual. Se tiverem uma casa para venda que já têm a noção que tem algum desafio, tem algum problema que os compradores vão falar, previnam. Falem já com uma empresa de construção, pensam um orçamento, vejam como é que se consegue resolver, porque senão pode acontecer várias pessoas, compradores, irem ver a casa e depois até gostarem da casa, mas ficam com receio de comprar por causa disso. E às vezes são coisas que com 1000 euros ou 500 euros conseguimos resolver e se for coisas mais caras, também não estamos aqui a enganar ninguém. As pessoas têm de saber o que é que as casas têm. É só assim que nós conseguimos estar cá a ajudar as pessoas e estar cá já há muitos anos e a fazer isto que nós gostamos. Então, obrigado por terem visto. Obrigado, Paulo, pelas tuas dicas e vamos no próximo.